Olá, boa noite, bom dia ou boa tarde para vocês. Está começando mais um Bola Info Music, patrocinados pela Vital Doces, que é doce? Vem comprar na Vital Doce. Tem MM, tem jujuba, tem bala de eucalipto, caso você tenha problema de garganta, tem tudo quanto é coisa tem tudo isso para vocês, tá? Vamos dar os destaques dos dias. Então, hoje eu preparei um programa bem interessante. Mesmo. Vou até baixar isso aqui. Preparei um programa bem interessante, gente, com muitas informações. Vou deixar uma matéria especial hoje sobre Corinthians feminino, que foi campeão da Libertadores ontem, contra o Colo-Colo do Chile, nos pênaltis, 5-4. A gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso. Tivemos Brasil e Alemanha hoje, 2-1, jogaço, só golaço do Brasil, chutaço do Paulinho do Vasco e um outro golaço lá do lateral do São Paulo, fez um golaço também, muito bom. Também a gente deixou em destaque isso, a gente vai falar sobre essa questão. O Brasil vai pegar a Inglaterra, que venceu um time aí por 3-1. Na outra semifinal, o Brasil avançou para a semifinal, né? Mas a gente fala depois sobre isso. Bom, vamos dar um enfoque, vamos falar um pouquinho sobre o incidente que aconteceu em Goiânia, né, que infelizmente deixou 4 adolescentes feridos e 2 acabaram em óbito. 3 continuam internados e 1 foi liberado, graças a Deus. Então vamos lá, né? Vamos começar falando sobre futebol feminino. Vamos falar sobre futebol feminino. Ou vamos falar diretamente sobre... Olha, vamos primeiramente falar sobre o que aconteceu hoje, né? Hoje o Brasil ganhou de 2-1 da Alemanha. Vai pegar a Inglaterra, que fez 3-1 nos Estados Unidos. E nas outras quartas de finais foi Mali 2, Gana 1. Mali se classificou. E a Espanha ganhou de 3-1 do Irã. Então é isso. Então são essas informações do Brasil. Foi um jogaço, tá, gente? Eu vi o jogo. O jogo foi bem bacana mesmo, tá? Muito legal mesmo. Parabéns pro Brasil. O Brasil jogou muito bem. Mostrou bastante personalidade. Conseguiu fazer uma virada, né? Iniciou o jogo perdendo de 1-0 com um pênalti, não bobo, né? Um pênalti que foi necessário ser feito. E aí aconteceu. Bola para um canto, goleiro para o outro. 1-0 a Alemanha e o jogo tava difícil. Mas aí a individualidade, que o time é muito habilidoso, esse time do Brasil sub-17, e vai enfrentar uma Inglaterra que vem de uma boa vitória sobre os Estados Unidos. Vai ser um bom jogo, quarta-feira. A Globo vai transmitir, mas a Band já está transmitindo direto os jogos. Quem tiver interesse, em assistir, assista na quarta-feira, 10h30, 10 horas, começa esse jogo aí, maravilhoso, tá? Boa sorte pro Brasil. Vamos ver aqui, ó, 9h30, na verdade, o jogo do Brasil e Inglaterra vai ser 9h30 na quarta-feira. E na quarta-feira tem a outra semifinal, que é Mali versus Espanha, 12h30. Então vai dar pra ver os dois jogos lá no Mundial Sub-17 que está acontecendo na Índia. Bom, vamos mudar agora do masculino, vamos pro feminino. Vou dar um enfoque bem legal, olha. Corinthians feminino campeão da Libertadores em cima do Colo-Colo do Chile. Ganhou de 5-4 nos pênaltis. Bem legal. Lele brilha nos pênaltis e Corinthians Audax conquista a Libertadores feminino. Vamos ver como é que foi essa história? Corinthians Audax pode comemorar. Na noite deste sábado, assegurou o título de campeão da Libertadores feminina em Assunção, no Paraguai, sobre o Colo-Colo do Chile, com a atuação brilhante da goleira Lelé, que defendeu 2 cobranças nas penalidades após um empate em 0-0 no tempo normal. O time brasileiro garantiu sua primeira conquista
da competição, se colocando ao lado de Santos, que tem 2, São José tem 3 e Ferroviário com os detentores dos troféus no país. Então o Ferroviário tem 1, Santos tem 2 e o São José tem 3. Bom, gente, eu não vou falar muito sobre o jogo. O jogo foi bem mais pro Corinthians do que pro Colo-Colo. E as meninas do Corinthians mereceram a vitória. O Corinthians Audax. É bom ressaltar isso, tá? Não é uma parceria entre Corinthians e Audax, porque time grande não investe no futebol feminino, que é um pecado, né? O futebol feminino deveria ser investido como o futebol masculino. Já que o futebol masculino dá tanto dinheiro, por que não investir um pouquinho no futebol feminino, que também tem condições de arrecadar bastante dinheiro, entendeu? E também o público também tem que apoiar também essa causa, né? Que é legal ver as meninas jogar. Hoje eu tava vendo o jogo do Flamengo e São Paulo. Foi um jogo mais pro lado do São Paulo do que pro lado do Flamengo. Mas vamos lá. Fora essas notícias de esporte, eu vou deixar alguns resultados aqui, ó. Hoje o Palmeiras ganhou de 3-1 do Grêmio. Tivemos também Ponte Preta 1, Avaí 2. A Chapecoense ganhou de 2-0 do Fluminense. Manteve uma escrita que o Fluminense nunca ganhou em Chapecó. Coisa incrível. Hoje tivemos 2-0 do São Paulo em cima do Flamengo. Merecidíssimo o resultado para o São Paulo, que venceu um time apático, um time que tem muita dificuldade em atacar, em fazer criações de jogadas. O que o futebol necessita é o que? Toque, drible e gol. O Flamengo não tem drible, o Flamengo não tem jogadas individuais, eu não sei o que o técnico fala para os jogadores, enquanto São Paulo e outros times tentam fazer essas jogadas individuais, que é muito importante para o futebol. Futebol profissional, uma pessoa que recebe 200 mil, 150 mil, 400 mil, eu pedi para que ele faça um drible ali, outro drible aqui, eu acho que não é nenhum crime, não é nenhum absurdo eu estar pedindo isso. Então, falta muito isso pro Flamengo, né, de hoje, né? Cruzeiro saiu na frente, né, do Atlético Mineiro, mas o Atlético Mineiro foi lá e virou, fez 3-1, e o Robinho fez 2 golaços contra o Cruzeiro e brecou também o Cruzeiro aí, brecou o Cruzeiro. Parabéns pro Robinho, né? Excelente jogador. Tivemos a vitória de 1-0 do Santos em cima do Atlético Goianiense. E olha que legal, hein? O Ricardo Oliveira balança a rede. Santos derrota o Atlético Goianiense e fica a 6 pontos do líder Corinthians. Amanhã tem Botafogo e Corinthians no Engenhão. Amanhã então o programa vai ser direcionado mais para pro lado do Corinthians e do Botafogo e Corinthians. Mais informações? Sim. Tivemos Bavi. Oxe, Bavi. O Bavi bom, né? Bavi terminou em 2-1 pro Bahia. Vitória perdeu, né? Alívio tricolor. Bahia marca aos 43 do segundo tempo, se afasta do Z4 e deixa o Vitória em situação perigosa. O Atlético Paranaense venceu de 2-1 o Sport. O Sport chegou a empatar com um gol de pênalti do Diego Souza, mas o Atlético Paranaense foi lá e virou. Entendeu? Tivemos 2-2. Futebol internacional, 2-2 Olympique de Marseille e PSG. Neymar marca, mas Neymar expulso. Eu não vi o jogo, nem vi os melhores momentos. Depois eu vou dar uma olhada assim nesses melhores momentos. Mas é isso, né? O Neymar sempre estourado, nervoso, né? Ele sobe muito a cabeça dele em alguns momentos e aí prejudica muito, eu acho, na minha opinião, a carreira dele. Mas tudo bem, ele quer ser o melhor do mundo, uma hora ele vai ser, quando ele muda as atitudes dele. É um jogador de muita técnica, mas descontrolado. E você vê que hoje os 2 melhores do mundo da década, né, que a gente pode dizer assim, o Cristiano Ronaldo e o Messi,
São jogadores que não se desequilibram emocionalmente facilmente, né? De tomar cartão amarelo ou tomar cartão vermelho. Muita coisa de esporte, né? Quase lá. Hamilton vence nos Estados Unidos e fica bem perto do título da Fórmula 1. Parabéns. Bom, isso aí foram as informações de esporte por hoje. Foi muita coisa, né? E a gente vai falar um pouco sobre a matéria especial de hoje, que é da coordenadora. Infelizmente, eu vou ter que estourar um pouquinho os 15 minutos, talvez, que eu vou deixar eu vou falar um pouquinho sobre essa coordenadora do colégio lá de Goiás, né? Foi o que eu vi a entrevista dela e foi realmente emocionante. Uma coordenadora que convenceu o aluno a parar de atirar. Disse que ele colocou a arma no corpo dela. Pediu para ficar calmo. 2 alunos morreram e mais 4 ficaram feridos durante ataque em colégio de Goiânia. Eu não vou botar a reportagem, mas eu vou ler para vocês a reportagem, que é muito emocionante. A coordenadora que convenceu o adolescente de 14 anos a parar de atirar na sala de aula disse em entrevista ao Fantástico que o aluno chegou a colocar a arma no corpo dela. Em seguida, Simone Maulaz, Teto, pediu calma. Os tiros que o adolescente já havia disparado causaram a morte de 2 colegas e deixaram outros 4 feridos em Goiânia. Aí ela diz o seguinte: ele ficou com a arma posicionada no meu abdômen. A mão direita eu coloquei no ombro dele e a mão esquerda eu fiquei empurrando devagar a arma para o fundo da parede, em direção a uma sala que eu sabia que estava sem alunos, contou Simone Maulaz Teto. De acordo com Simone, ela ouviu o primeiro disparo e correu para ver o que estava acontecendo na sala do 8º ano, que fica no 3º andar do colégio. As crianças estavam correndo, descendo as escadas e gritando que o aluno tinha ficado louco e estava atirando em todo mundo. Ao chegar à sala, a coordenadora tirou uma aluna de dentro, né, para evitar que fosse alvo de mais tiros. Gente, a história ela é incrível. Que essa professora ela andou com esse aluno de 14 anos que fez os disparos por bastante tempo. E nesse período ela tentou convencer o garoto a largar a arma. E ele pediu para que o pai dele fosse até o colégio para ele se acalmar. No fim das contas, a polícia chegou e ela viu que poderia acontecer algo pior, pediu para o menino se deitar e largar a arma. E foi aí que tudo acabou, entre aspas, né? O menino foi abatido e a coordenadora correu para a sala onde tinha pessoas feridas e, infelizmente, 2 adolescentes em óbito. É um incidente muito triste pelo que aconteceu, né? Os mortos foram João Vitor Gomes, de 14 anos, João Pedro Calembo, de 14 anos, e temos os feridos, que são um garoto de 13 anos, uma garota de 13, uma garota de 14 e uma garota de 14. Tudo aconteceu por volta de 11h50 da sexta-feira, dia 20. A gente não... Quem somos nós para fazer o julgamento? Quem somos nós para dizer quem está errado, quem está errado a gente sabe quem está errado. Felizmente, a gente não pode querer fazer justiça com as nossas próprias mãos. Na entrevista, a coordenadora relatou uma coisa muito interessante. O menino alegou
que atirou, né, contra os alunos por conta de bullying. E na entrevista do Fantástico, o entrevistador fez a pergunta para a coordenadora se esse garoto de 14 anos ele tinha chego, né, na coordenação para falar sobre esses abusos referente ao bullying. E ela disse que não, que nunca ele havia ido à sala dela para relatar esses acontecimentos. O que eu deixo claro, a minha opinião é a seguinte: se um aluno tem 14 anos e tem a cabeça para pegar uma arma e sair atirando contra outras pessoas, esse aluno deveria ter a mesma cabeça de ter chegado numa coordenação e ter explicado os acontecimentos que estavam acontecendo na vida dele. Que a gente sabe que para ele ter praticado uma ação como essa, ele deve ter planejado, deve ter sofrido bastante. E o que me deixa chateado é isso. Ele não ter chegado para falar com uma pessoa com mais cabeça para poder ajudá-lo, para poder parar com essas agressões emocionais, né? Que são agressões que só ferem o lado emocional da pessoa. Então eu deixo esse recado. Se você sofre bullying na escola, ou sofre bullying no trabalho, ou sofre bullying em qualquer ambiente, você tem que procurar uma pessoa que tenha cabeça para poder te ajudar. Um psicólogo, um psiquiatra, para poder te ajudar. E não tomar atitudes como essa. Então quer dizer, se alguém te chama de feio, se alguém te chama de ridículo, se alguém te chama de caolha, de algum tipo que está te agredindo emocionalmente, você tem que procurar uma pessoa para essa pessoa te ajudar e essa pessoa poder fazer alguma coisa por você e não tomar esse tipo de atitude. O Brasil precisa mudar. O mundo precisa mudar, porque o bullying ele existe em vários ambientes, tanto no trabalho, tanto na faculdade, tanto nas escolas. Mas o que é incrível é que uma pessoa que sofre bullying pegar e tomar uma atitude dessa, de agredir, de matar e achar que está certo. Isso não é certo. O certo é ele chegar e procurar uma pessoa responsável, uma pessoa que tenha mais cabeça que ele para ajudá-lo e não sair matando uns aos outros. Esse é o meu recado. O Bola Info Music finaliza por hoje. Excedemos o tempo. Eu quero agradecer a nossa patrocinadora oficial, que é a Vital Doces. Tem interesse em comprar doce? Comprar um MM, comprar uma jujuba ou até mesmo uma bala de eucalipto? Vem a Vital Doces. Vital Doces, uma maravilha de doces. Muito obrigado, gente. Mais um programa Bola Info Music se encerrando. E eu quero dizer isso. Não ao bullying. E se você sofre bullying, procura alguém para te ajudar.